Isso. Então, bom dia. Então, nós vamos começar, então, a continuar, na verdade, né, a falar sobre a origem da vida. Então, só para a gente voltar e falar das teorias da origem da vida, a origem da vida, ela tenta explicar como os seres vivos teriam surgido no nosso planeta. Então, as teorias sobre a origem da vida que nós temos é a teoria do criacionismo, né, que seria... O que seria o criacionismo? Eles acreditavam que todas as espécies teriam sido criadas por um ser divino, né? Tipo, poderiam ser criadas por Deus, por exemplo, né? Não que toda pessoa criacionista acredite no Deus que a gente acredita, né? Porque tem outros deuses que as pessoas podem acreditar. Então, tem também a panspermia, que seria o quê? Uma ideia de que os seres vivos teriam surgido vindo de outros planetas através de meteoros. Então, outra teoria seria a da abiogênese ou geração espontânea. O que quer dizer isso? Abiogênese ou geração espontânea? Que o ser vivo teria surgido a partir de algo não vivo, né, da matéria bruta, certo? Bom, então, olha Professora, só. Pode falar? uma dúvida aqui rapidinho. Que data que é para mandar essa sua atividade? Porque tem duas origens da vida, tem dia 5 e dia 8. Pode mandar no dia 8, tá? Tá bom. Pode mandar no dia 8. Qual atividade, professora? Atividade que eu passei semana passada. É aquela que era para enviar, tipo, ou no Forms ou no portfólio? Isso, ou fazer pelo Forms ou pelo GR8. É aí as duas, assim, é uma atividade só. Mas aí você tem que mandar no portfólio. Ela ia, né? Tá? É uma atividade só. É porque teve gente que pediu para colocar em atividades, aí eu tinha feito no Forms e tinha gente que pediu para fazer em atividades. Aí por isso que tem nos dois lugares, mas é uma atividade só, tá? Estava lá em atividades que eu marquei, aí eu enviei. Não, tranquilo. Você enviando no portfólio, você pode fazer só uma vez, não precisa fazer as duas. Eu coloquei as duas porque tem gente que preferia que fizesse no GR8, eu já tinha feito no Forms, tá bom? Ó, então vamos continuar aqui. Eu tinha colocado aqui para vocês, então, a gente estava falando, né, dessa parte da origem da vida, a gente comentou sobre isso daqui, né, comentou sobre o Big Bang, que o Big Bang não falando da origem da vida, e sim da origem dos planetas, né, e a gente falou dessas teorias aqui, né, na outra aula, do criacionismo, da panspermia, e a gente falou também da biogênese, né? Então, são teorias que tentam explicar a origem da vida. Então, criacionismo, né? Até hoje tem pessoas que acreditam no criacionismo, né? Panspermia, a gente sabe que é impossível ter acontecido a panspermia, por quê? Primeiro que ela não explica a origem da vida, porque se em outro planeta tem vida, como ela surgiu ali? Segundo que seria impossível chegar a uma forma de vida, né, algum ser vivo, né, aqui vindo de um meteoro. A outra teoria é a biogênese. Então, quem não acreditava no criacionismo, eles acreditavam na biogênese. Eles queriam explicar o surgimento do ser vivo no planeta através da biogênese. Para eles, né, uma matéria bruta poderia gerar vidas. Então, eles tinham até receitas, né, que aquela lá da camisa com grãos de trigo geraria ratos. Bom, só que tinha várias pessoas que discordavam disso, que não acreditavam. E aí veio o Red, que fez o experimento dele com a carne, né? Que eu acho que esse aqui é o que é mais fácil, que vocês já devem ter compreendido. Ele fez esse experimento para provar o quê? Para provar que as larvas não surgem da carne, porque eles acreditavam que a carne poderia gerar vida, e que as larvas surgem das moscas, fazem parte do ciclo de vida das moscas. Então, ele conseguiu provar que não é a matéria bruta que dá origem a um ser vivo. Só que mesmo com esse experimento, ainda tinha gente que acreditava na abiogênese, que o ar poderia gerar vidas. E aí, então, tinha lá alguns pesquisadores, como Needham, né, que acreditavam nisso. Então, ele fez um caldo nutritivo, só que ele ferveu esse caldo por pouco tempo, aqueceu ele, né, uma temperatura bem baixa, e aí ele abriu o caldo, quando ele ia olhar,
no microscópio ele via micro-organismos. Então ele achava que aquele caldo tinha gerado, né, um ser vivo na presença do ar, que o ar tinha uma força vital, uma coisa mágica ali no ar que fazia gerar vidas. Bom, depois de Needham, veio Spallanzani fazendo o mesmo experimento que Needham fez, só que ele ferveu por mais tempo, né? E ele fechou, lacrou bem, né, os vidros dele. E aí ele conseguiu provar que se ferver em altas temperaturas, o calor mata qualquer micro-organismo que tivesse presente ali e não teria, então, como o ar gerar a vida, não seria aquele caldo que geraria a vida ali. Tá? E depois, quem derrubou finalmente essa teoria da abiogênese foi Louis Pasteur. Pasteur fez um experimento semelhante a dos outros, só que qual a diferença? Na boca desse balão, né, os outros usaram lá o balão também, né, esses balões de vidro aqui, ele colocou um vidro que ele aqueceu e deixou ele curvo, né, que ele até chamou de pescoço de cisne. E aí, o que acontecia? Quando ele aquecia o caldo, né, aquele caldo que estava no estado líquido soltava vapor, né, ficava aquela água no estado gasoso. Quando esse vapor passava pelo tubo, que estava mais frio, ele passava do estado gasoso para o estado líquido. E acumulava água nesse tubo, tá? Que a gente chama de pescoço de cisne. Então, esse tubo aqui acumulava água. Então, subia vapor quente, né, vapor d'água, né, a fumacinha ali, estilo cozinhando o arroz. Né? Sobe aquela fumacinha. Já viu que o arroz, quando aquela fumacinha encosta na tampa, fica líquido ali, fica gotinhas de água? A mesma coisa está acontecendo aqui. Subiu o vapor da água, esse vapor passava por esse tubo. Aí nesse tubo, que estava mais frio, esse vapor da água passava para o estado líquido. Então acumulava uma água aqui. O tubo ele estava aberto, então aqui tinha uma extremidade aberta para deixar o ar entrar. Justamente para ele conseguir provar que o ar não gerava vidas. Então, quando o ar entrava, todos os micro-organismos que já existem no ar acumulavam nessa água. E aí o ar passava, os micro-organismos ficavam aqui presos na água e o ar entrava aqui. Só que o ar entrava sem micro-organismo, tá? E aí depois ele olhava esse caldo nutritivo dele no microscópio e ele via que não tinha nada. Ele deixou, né, quebrou lá esse pescoço de cisne, esse tubo que ele colocou na boca do gargalo ali, e deixou aberto por um tempo. No início não tinha micro-organismo, aí passado algumas horas ele observou a presença de micro-organismo. E aí ele conseguiu provar que os micro-organismos não nasciam do ar, tá? E provou que micro-organismos já existiam no ar. Tá? Então ele conseguiu provar essa diferença. Então, eles acreditavam que os micro-organismos eram produzidos pelo ar. O ar fazia nascer micro-organismo. Tá? Então, do experimento dele, eu tenho que lembrar o quê? Então, ele fez um caldo nutritivo, colocou num balão, ele colocou, né, um tubo de vidro, né, e ele aqueceu ele para curvá-lo, né, ferveu esse caldo, aí o caldo fervia, o vapor vinha para cá, e aí ele começava a condensar, acumulava água aqui. O ar entrava, os micro-organismos acumulavam nessa água e o ar passava, entrava em contato com o caldo, não tinha micro-organismo. Então, quando ele quebrava aqui o gargalo, no início ele via que não tinha nenhum micro-organismo no caldo, mas passado algum tempo, ele via que aparecia micro-organismos. E esses micro-organismos vinham do ar. Tá? Então, ele conseguiu provar que o ar não gera vida. Então, a partir do experimento de Louis Pasteur, acabou a biogênese. Ninguém mais acreditava nessa geração espontânea, nessa abiogênese. A partir dele, pararam de acreditar nisso daí, certo? Então, aqui, então, tudo que a gente está falando é sobre a origem de um ser vivo, como que surgiu os seres vivos. Então, antigamente, eles explicavam a origem da vida pela abiogênese ou geração espontânea. O que quer dizer isso? Que um ser vivo poderia surgir da matéria bruta, da matéria sem vida. Bom, atualmente, a gente sabe que um ser vivo, para surgir, ele precisa de um outro ser vivo pré-existente. Essa teoria é a teoria da biogênese. Então, teoria da abiogênese. O ser vivo surge da matéria bruta, a biogênese ou geração espontânea.
Teoria da biogênese. Um ser vivo só surge a partir de um outro ser vivo pré-existente. Então, quer dizer que para surgir um novo ser vivo tem que haver reprodução, né? Então, para que um ser vivo nasça, tem que ter outro pré-existente e esse ser vivo tem que reproduzir. Só que a biogênese não explica a origem da vida. Como assim? Se tem que ter um ser vivo e esse ser vivo reproduzir para surgir um outro ser, mas ela não explica como surgiu o primeiro. Tá? Então, por exemplo, para a biogênese, ela tentava explicar que o primeiro ser vivo teria surgido da matéria bruta. A biogênese não. Tá? Então, biogênese, ela só explica que o ser vivo hoje surge através de reprodução. Então, se eu tenho 2 cães, né, um macho e uma fêmea, eles vão reproduzir e vai surgir uma nova vida. Então, eu preciso de 2 animais, um macho e uma fêmea, para surgir um novo ser. Mas não explica para nós a biogênese. Não, a biogênese, é porque quando a gente fala, parece que fica falando o A, né? A biogênese, o A antes da A na palavra. Não, a matéria surge da matéria bruta. A biogênese, sem o A, o ser vivo surge de um outro ser vivo pré-existente. Só que na biogênese, né, não consegue provar como é que surgiu o primeiro ser vivo. Né? Agora, a abiogênese, com A antes, ela acreditava que o ser vivo teria surgido da matéria bruta. Né? Que um ser vivo nasceria, por exemplo, se eu estava no meio do rio ali, e aí eu visse uma pedra ali, e aí depois, no outro dia, tivesse um jacaré naquela pedra, então eles acreditavam que aquele jacaré surgiu daquela pedra, ele teria nascido daquilo. Então, essa seria a teoria da abiogênese. A teoria da biogênese acredita que um ser vivo surge a partir de outro pré-existente, através da reprodução, que é o que é aceito hoje, lógico. Só que a teoria da biogênese não explica o surgimento do primeiro ser vivo. Tá? Então, ela falhou nesse ponto, ela não consegue explicar como que o primeiro ser vivo surgiu. Então, por exemplo, Pasteur, né, esse cientista que fez esse experimento, que provou que a abiogênese está errada, ele não conseguiu explicar como é que os seres vivos surgiram. E aí vieram, né, outros pesquisadores, outros cientistas, na verdade eles eram até geólogos, que tentaram criar uma teoria para explicar como os seres vivos surgem, né, que é a teoria da Terra primitiva, que a gente tem a teoria de Oparin e Haldane. Bom, então, segundo Oparin e Haldane, com os experimentos, com os estudos que eles fizeram, né, eles chegaram às seguintes conclusões. Que a Terra primitiva, no início, né, a Terra era como se fosse uma bola de fogo. Então, vamos pensar, teve uma explosão, que foi o Big Bang, e aí os planetas ficaram como se fosse uma grande bola de fogo. Então, segundo os estudos deles, eles acreditavam que no início essa Terra, esse planeta, era uma bola incandescente, que tinha várias erupções vulcânicas, que não tinha gases na atmosfera que eram respiráveis. Né? Na atmosfera primitiva, segundo Oparin e Haldane, os gases que tinham eram altamente tóxicos. Né? Não existia oxigênio, e se não existia oxigênio, também não teria camada de ozônio, então a Terra sofreria com grandes quantidades de radiação ultravioleta. Outra coisa, como o planeta era muito quente, ocorria muita chuva. E aí, como chovia umas chuvas com bastante descarga elétrica. Né? Então, eles criaram uma hipótese de que a descarga elétrica fazia com que os gases que estivessem no ar poderiam se associar e dar origem a outras moléculas. Então, Oparin e Haldane, eles também fizeram uma teoria. Teve experimento depois, né, por um outro pesquisador chamado de Miller, que comprovou que Oparin e Haldane podem, né, a teoria deles daria certo. Né? Eles fizeram experimento para provar isso. Então, a teoria de Oparin e Haldane seria o quê? Que a Terra era bem diferente do que é hoje, então ela seria muito quente, chovia bastante, as chuvas eram com bastante descarga elétrica. Então, pensa, um planeta muito quente. Quando chovia,
A água mal batia na superfície do planeta, ela já evaporava. Por quê? Porque estava muito calor, né? Estilo assim, hoje a gente não tem esse calor, essa temperatura tão alta quanto no início, né? Mas a gente tem dias muito quentes. Já viu quando o dia está muito quente, chove, a água da chuva bate no asfalto e a gente já vê logo a fumacinha subindo, um dia de muito calor, né? Agora pensa uma Terra muito quente, planeta muito quente. A água quase nem batia direito na superfície do planeta e ela já evaporava. Então ela já evaporava, subia esse vapor d'água e formava novamente nuvens, né? E aí formava nuvens, ocorria precipitação. Então chovia praticamente constantemente, direto estava chovendo. Tá? E aí essas chuvas, com o passar do tempo, né, e com também a colisão de meteoros com a superfície do planeta, faziam com que ocorressem depressões, né, com que no planeta formasse como se fossem buracos enormes. E ali, a partir do momento que o planeta começou a resfriar, a água começou a acumular nessas depressões. E aí começou a formar os primeiros lagos, os primeiros rios, os primeiros oceanos. Tá? Então, as condições da Terra primitiva, então ela era quente, né? Chovia bastante, tinha várias descargas elétricas, não existia oxigênio livre, então não tinha camada de ozônio, e a gente tinha várias radiações ultravioletas ali, né, nesse dia. Os gases da atmosfera. Acreditava que os principais gases da atmosfera que tinha era hidrogênio, vapor d'água, porque estava sempre chovendo e vapor subindo de novo, né? Ou essa água virava vapor e ficava na atmosfera e formava depois nuvens. Tinha o metano, que é o CH4, e a amônia, que é o NH3. Então, esses seriam os principais gases que teriam na atmosfera. Alguns cientistas, a gente vai ver aí, que acreditavam também que poderia ter dióxido de carbono, tá? Mas esses aqui seriam os principais elementos que estariam, né, esses principais compostos que estariam na atmosfera. E aí eles acreditavam o quê? Que chovia bastante. Quando está muito quente, chovia com muita descarga elétrica, tinha muitos raios. Esses raios faziam com que essas moléculas que estavam no ar, esse metano, amônia, vapor d'água, faziam com que essas moléculas reagissem entre si. E aí essas moléculas desciam junto com as moléculas d'água, da chuva, né? E aí elas acumulavam nos mares primitivos. E aí começou a formar as primeiras moléculas orgânicas. Tá? Essas moléculas orgânicas deram origem a uma outra molécula um pouco mais complexa, chamada de conservados. Tá? Então, essas moléculas orgânicas foram as primeiras a surgir, né? E depois surgiu os conservados. Bom, outra hipótese que a gente pode ter também seria aqui que a gente falou, né, do carbono. Então, pela erupção vulcânica, então poderia também ter a liberação de gás carbônico. Então, tem alguns pesquisadores que acreditam que na atmosfera também tinha dióxido de carbono, né? E esse dióxido de carbono teria surgido justamente através da erupção vulcânica, né? Teria aí o azoto, né? O oxigênio praticamente seria quase que irrisório, não existiria quase nada, e o hidrogênio. O oxigênio existiria mais na forma da água mesmo. Bom, dos conservados. O que é o conservado? Então, antes da gente até falar do que é o conservado, vamos lembrar o seguinte. Nós falamos aqui que o hidrogênio, o vapor d'água, o metano, a amônia que estavam na atmosfera, elas sofriam descargas elétricas. Então, caiu um raio e fazia com que esses gases, né, se associassem. Que o metano se ligasse à amônia, ligasse ao vapor d'água, ligasse ao hidrogênio. E aí eles formavam uma molécula. Essa primeira molécula que teria surgido, eles acreditam que seria como se fosse um aminoácido. E o aminoácido é uma molécula menor que se junta, vários deles, para dar origem, né, à proteína. E aí esse aminoácido na água, ele teria ao redor dele formado tipo uma capa d'água, uma capa formada por várias moléculas de água. E aí vários aminoácidos envolvidos por essas moléculas de água seriam chamadas de conservados. Então, conservados ficaria isolado do meio devido a uma película de água que se formou, né, como uma membrana, estilo uma membrana plasmática, uma membrana da célula.
protegendo as proteínas no seu interior. Então, os aminoácidos, vários aminoácidos juntos, você teria proteína. Então, essa proteína, né, esses vários aminoácidos, ficariam protegidos por várias moléculas de água, tá? E aí, ali eu teria o coacervato. Então, no momento, então, em que os isolados adquiriam, né, das moleculares, adquiriam capacidade de crescer e reproduzir, havia possibilidade de surgir um novo ser vivo, né? Esse novo ser, né, seria unicelular, procarionte, anaeróbio, heterótrofo e fermentador. Então, vamos entender essas partes aqui. Então, primeiro, o que é o coacervado, né? Então, o coacervado, ele surgiu daquelas moléculas que a gente falou aqui, ó, que estariam na atmosfera. Então, na atmosfera eu tenho hidrogênio, vapor d'água, metano e amônia. Então, as descargas elétricas vinham, né, e faziam com que essas moléculas lá do metano, da amônia, do vapor d'água, do hidrogênio, se associassem, se ligassem uma na outra. E aí, essas moléculas que estavam no ar desciam junto com as gotas d'água, né, da chuva, e acumulavam nos mares primitivos. E aqui, então, ficava essa molécula, certo? Essas moléculas, algumas moléculas de água se ligavam a elas e formavam como se fosse uma membrana ao redor dessas moléculas. E isso é o que a gente chama de coacervados. Então, coacervados são várias moléculas simples, né, de aminoácidos que ficaram associadas, que ficavam protegidas por moléculas d'água. Então, ela formou ali como se fosse quase que a célula primitiva. Ainda não é a célula, mas ele formou esse primeiro complexo. E aí, esses coacervados, eles conseguiam se reproduzir, conseguiam, né, se dividir ali. E aí, no mar primitivo, né, nesses lagos primitivos, eu teria várias moléculas de coacervado. E a partir daí, eu poderia ter o surgimento de novos seres vivos, tá? Então, os coacervados seriam o quê? Aglomerados de aminoácidos que estariam envolvidos por moléculas d'água, tá? Então, esse seria o coacervado. Dúvida até agora, gente? A gente tinha comentado isso aí, mas essa parte da origem da vida ficou um pouquinho mais vago, foi o finalzinho da aula. Alguma dúvida em relação a isso daí? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos ver aqui uma outra parte. O experimento de Miller, né? Esse experimento que Miller fez foi para justamente tentar provar se a teoria de Oparin e Haldane, né, que é essa que fala lá que a descarga elétrica teria propiciado que moléculas de amônia, de metano teriam se juntado e formado as primeiras moléculas orgânicas. Então, Miller tentou recriar em um experimento, né, como seria o ambiente primitivo, como seria essa terra primitiva, para ver se realmente daria para formar aminoácidos. E ele criou esse ambiente e ele conseguiu, em laboratório, né, formar aminoácidos a partir das condições da terra primitiva. Então, ele fez o experimento, né, que aí ele colocou aqui uma água fervente, né? Por que água fervente? Porque o ambiente era muito quente, né? Então, a água fervia, subia vapor d'água, e aqui nessa bolinha aqui, ó, nessa cúpula aqui, ele colocou hidrogênio, vapor d'água que vinha da água que estava fervendo ali, o CH4, que é o metano, o NH3, que é a amônia. Então, ele colocou esses gases, ele dava descarga elétrica aqui neles, e aí ele observou depois, né, essas moléculas passavam pelo condensador, e aqui ele observava, aqui onde está o produto aqui, ó, que havia a formação de aminoácidos. Então, ele conseguiu provar que o experimento, né, de Oparin e Haldane estaria certo. Então, de novo, aqui numa outra imagem, então ele colocou aqui a água, né, para ferver. A água passava, então, do estado líquido para o gasoso. Então, subia aqui, né, o vapor d'água. Aqui, nessa cúpula, né, ele dava descarga elétrica. E aqui dentro da cúpula, ele colocou alguns gases, que é o metano, a amônia, né, o vapor d'água, que vinha aqui pela ebulição, e o hidrogênio. E aí ele via que quando ele dava descarga elétrica nisso,
formava algumas moléculas orgânicas, tá? E aí, essas moléculas orgânicas seriam os aminoácidos. Então, ele conseguiu provar que, de certa forma, a teoria de Oparin-Haldane estava certa. Bom, só que ele não conseguiu formar os coacervados. Ele conseguiu formar, nesse experimento, aminoácidos, assim como o Oparin-Haldane falou no início. Ele só não conseguiu recriar os coacervados. Tá? Bom, então aqui, só para a gente comparar o que a gente tinha comentado até agora. Então, a biogênese seria o quê? A vida era gerada espontaneamente. Tanto que a biogênese, eu posso dizer que o significado dela também é geração espontânea. Então, havia um princípio ativo no ambiente que gerava vida. Então, o ambiente poderia ser capaz de gerar um ser vivo. Então, o experimento que derrubou a biogênese seria o experimento de Redd e o experimento também de Pasteur. Panspermia, né, era outra teoria que eles acreditavam que meteoros teriam colidido com o nosso planeta e que os meteoros continham micro-organismos, continham dentro dele seres vivos. Tá? E aí teriam vindo as primeiras células, né, através dos meteoros. A teoria de Oparin-Haldane, que é essa que a gente acabou de falar. Aminoácidos foram gerados através de condições extremas da crosta terrestre. Então, os aminoácidos foram levados para os oceanos e lá deram origem às primeiras proteínas. Então, essas proteínas nutriam-se, né, e formavam os conservados. Elas formavam o conservado e desse conservado teria formado a primeira célula. Bom, então, a primeira célula, como é que seria, então, essa primeira célula? A teoria, então, segundo essa teoria de Oparin-Haldane, a gente teria lá, de novo, né? Vamos comentar dessa parte de novo. Eu teria aqui, na atmosfera primitiva, hidrogênio, metano, amônia, né? Vapor d'água. A descarga elétrica vinha, fazia com que essas moléculas se reorganizassem e formassem outros tipos de molécula. Aqui ele coloca até que ela poderia ter formado aminoácido, formado açúcares, formado ácidos graxos. O que é ácido graxo? Ácido graxo é um tipo de gordura. Tá? Então, as primeiras moléculas orgânicas teriam se formado através disso daqui. Né? A radiação ultravioleta também teria contribuído para isso, né? E a descarga elétrica. Então, as primeiras moléculas orgânicas, elas começaram a ficar ao redor dela, formaram uma capa de moléculas de água e aí ela recebeu o nome de coacervado. Esse coacervado, ele começou a evoluir e deu origem também a moléculas de RNA, molécula de ácido nucleico. Tá? E aí acredita-se que daí teria surgido as primeiras formas de vida, as primeiras células. Tá? Daí surgiram as primeiras células, que seriam células procariontes, né? Como a gente tinha ouvido falar aqui antes. O que é uma célula procarionte? Célula procarionte é aquela célula que não tem núcleo. Tá? Então, a primeira célula, ela não pode ser uma célula complexa, ela teria que ser uma célula muito simples. A célula procarionte, ela não tem núcleo, ela não tem organelas membranosas. Aí fala-se que o primeiro ser vivo aqui também, ele seria anaeróbio. O que é um ser vivo anaeróbio? É aquele que não respira oxigênio. Por quê? Por que ele não respirava oxigênio? Porque no ambiente não tinha oxigênio disponível. Então, o primeiro ser vivo não poderia ser aeróbio, não poderia utilizar oxigênio, porque não tinha oxigênio livre na atmosfera. Esse primeiro ser vivo, ele teria que ser heterotrófico. Por que ele não poderia ser autótrofo? Primeiro, o que é heterotrófico? É aquele ser vivo que se alimenta de outro ser. O que é autótrofo? É aquele ser vivo que produz o próprio alimento. Então, eles acreditavam que o primeiro ser vivo seria heterotrófico, porque para ser autótrofo, o ser vivo tem que ter uma organela mais complexa dentro da célula. Então, seres que são autótrofos têm alguma coisa a mais que os heterótrofos, eles são mais complexos um pouquinho, a célula deles é mais complexa. Então, para ser uma célula simples, não poderia ser uma célula autotrófica. E eles seriam fermentadores, né? Então, eles obteriam energia através da fermentação. Tá? Então, é assim que eles acreditavam que seria a primeira célula. Seria um ser unicelular, com a célula procarionte, que é uma célula sem núcleo, sem organelas membranosas,
um ser que não respirava oxigênio, né, um ser anaeróbio, um ser heterotrófico. O que é isso? Heterotrófico é aquele ser que não consegue produzir o próprio alimento, e seria fermentador. Tá? Bom, então, de acordo com essa teoria, a primeira célula seria, né, uma célula heterótrofa. Então, a gente tem a hipótese heterotrófica, que os primeiros seres vivos se alimentariam desses coacervados que estariam livres na água. Tá? Então, essa seria a primeira hipótese. E daí, esses seres vivos, como o ambiente tinha muita radiação, muita radiação ultravioleta, tinha muita descarga elétrica, essa célula poderia ter sofrido várias mutações e dado origem a novas outras células, diferentes dela. Tá? E aí poderia surgir outras células diferentes. Tá? Então, aqui, quando esses heterotróficos faziam fermentação, né, eles faziam o quê? Eles tinham um metabolismo muito simples, faziam fermentação, eles se alimentavam dessas matérias orgânicas que estavam ali no ambiente, né? E eles liberavam, né, gás carbônico para a atmosfera. Né? Então, nessa hipótese heterotrófica, afirma que os primeiros seres vivos surgiam na Terra, eram heterótrofos e eles não produziam o próprio alimento. Então, organismos que tinham processos fisiológicos muito simples e eram fermentadores. Outra hipótese que tem, que não é tão aceita, é a hipótese autotrófica, que primeiro o ser vivo ele poderia fazer o próprio alimento. Só que ela não é tão aceita, porque se ele fosse autotrófico, a célula dele teria que ser mais complexa. Né? Então, por isso que essa ideia não é tão aceita. Certo? Meninos, que horas que acaba a nossa aula mesmo? Professora, eu acho 8h45. 8h45? Tá. Pode falar, o que você queria falar? Não, eu ia falar